Muito bem, vamos então ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, obra trazida para nós, publicada por Allan Kardec, e nós vamos dar sequência aqui no estudo, chegando aqui nos prolegômenos. E quando nós falamos sequência, porque nós já iniciamos lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, porque muitos de nós, na pressa de obter respostas que satisfaçam ali as nossas dúvidas, as nossas curiosidades e necessidades, nós começamos já das perguntas. Mas, na verdade, o estudo começa logo na primeira página que nós acompanhamos, né? Então a gente vai abordar temas que Kardec já tratou lá na introdução e depois falaremos um pouquinho sobre a estrutura do Livro dos Espíritos e alguns detalhes importantes também. Bom dia, Andréia. Vamos lá então. Nós finalizamos a nossa introdução no nosso encontro passado e agora vem os prolegômenos, né? Então, prolegômenos nada mais são do que prefácio, né? Aquilo que é aquela parte do texto, textual, né? Que apresenta para nós a obra que vai ser estudada. E só para a gente reforçar, nós conversamos sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita, portanto fazendo ali uma abordagem sobre quais são os entendimentos que nós precisamos ter antes de começar a estudar o livro. Primeiro precisamos entender como se formou a doutrina espírita, quais as dificuldades enfrentadas por Kardec, né, já que ele trouxe para nós também algo um pouco histórico da sua época e que não é muito diferente daquilo que nós encontramos hoje, tendo também aqueles opositores, só que naquela época recebiam ali, né, sofriam o impacto de algo absolutamente novo. Hoje não, hoje nós temos a doutrina espírita já estabelecida dentro da cultura do nosso país, dentro do nosso conjunto de crenças, né, do nosso país, e agora nós sofremos os preconceitos, né? Então, diferentemente daquela época, que era algo absolutamente novo para eles. Então agora nos prolegômenos, Kardec vai trazer para nós uma ideia da construção desse livro, né? Então vamos a ele. Inicialmente eu estou usando aqui, só para vocês se organizarem também, eu estou usando aqui a versão digital do Livro dos Espíritos, na sua edição histórica que a FEB publicou. Então, só pegar para vocês aqui algumas referências também. Isso mesmo. Então, a tradução aqui de Guilom Ribeiro, desculpem. Lembrando que dentro dos estudos da doutrina espírita, ou melhor, dos estudos dos livros da doutrina espírita, nós vamos encontrar vários tradutores. Inclusive, né, nós, como gostamos de criar casos, né, a gente traz até implicâncias com relação a quem fez a tradução. Então eu só estudo a tradução de fulano porque o Beltrano, né, então a gente acaba criando casos por causa disso. Mas aqui então nessa versão digital, Guilom Ribeiro, uma pessoa bastante conceituada na época, que inclusive ocupou a posição de presidente da Federação Espírita Brasileira, foi então aqui o nosso tradutor. Essa obra foi publicada a tradução foi publicada, né, em 1944, a partir do original de 1857, tendo ali outras edições também, né? Então vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Nesse nosso prolegômenos, então, nós temos aqui nessa imagem o desenho de um ramo de parreira, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nos próprios prolegômenos, porque isso tem um simbolismo, né? Claro que não é nenhum símbolo dogmático, mas tem um simbolismo que os espíritos determinaram para que Kardec publicasse também esse desenho, que foi trazido inclusive por eles próprios. Então diz assim para nós esse prefácio dos prolegômenos: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente,
e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Aqui, só nesse trecho inicial, é mais ou menos aquilo que Kardec já tinha abordado na introdução ao estudo da doutrina espírita, né, trazendo para nós um pouquinho sobre os fenômenos, sobre quem eram os autores desses fenômenos, o propósito dessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Quem eram eles? É interessante quando ele coloca de uma forma bem simples. Essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se já despojaram do invólucro corporal do homem. Portanto, como Kardec já mencionou em outras passagens, os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. E também, como ele já trouxe para nós naquela introdução ao estudo da doutrina espírita, e nós já vimos também, já em outras obras, já que nós já estudamos, várias das obras de Kardec, né, não é a primeira vez que nós temos esse contato com o livro dos Espíritos. Então, os homens que já morreram, e esses homens se apresentam nos mais variados graus de conhecimento. Por isso, então, Kardec vai denominar de espíritos superiores, e essa superioridade se dá pelo intelecto e pelos valores mais desenvolvidos. E, claro, também são identificados pela forma como eles trazem suas ideias, pela linguagem que utilizam, pela profundidade dessas ideias. Então, esses mesmos homens, esses mesmos espíritos, que já se despojaram do invólucro corporal do homem, são aqueles que viveram entre nós, só que trazendo ali uma lucidez, né, um entendimento muito mais profundo sobre a realidade da vida. E aí então a gente vai trazer exatamente essa ideia de você compreender o sentido da vida, compreender todos os elementos que compõem essa trajetória desse princípio espiritual, que daqui da perspectiva terrena nós não temos esse entendimento, porque aqui nós ficamos imaginando aquilo que existe no mundo espiritual, e as diversas religiões procuram trazer, através dos seus livros sagrados, considerados sagrados, né, aquilo que diz respeito à espiritualidade do ser humano. Então, quando ele estando encarnado, ele é um espírito, e esse espírito sobrevive à morte física. E no plano espiritual, então, no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, ele dará continuidade na sua trajetória. Só que essa visão do mundo espiritual, ela é analisada primeiro, a partir dessas obras consideradas sagradas, como sendo algo definitivo, e, portanto, se torna, a base filosófica se torna um dogma, e aqueles que seguem essa religião terão como ensinamento exatamente esses dogmas, que eles não podem ser contestados porque formam exatamente ali os pilares que sustentam essa religião. Quando um dogma acaba sendo eliminado da base filosófica, um desses pilares também acabam sendo derrubados. E, portanto, o dogma não pode ser mexido. Então, aqueles que são adeptos dessa religião seguem essas instruções, seguem esses aprendizados. E aí, então, do mundo físico, a partir desses dogmas, nós passamos, então, a tentar entender qual é exatamente o destino daqueles que passam para o mundo espiritual. Quais são ali as suas conquistas, quais são as suas aventuras e desventuras, de que forma que ele conquista a sua felicidade e, no total, de um modo geral, de que modo que ele se aproxima mais do Criador. Seja ele de qual denominação for, qual nome se utilize. Então nós procuramos tentar adivinhar e interpretar essas revelações que são trazidas
nesses livros, com suas figuras de linguagem, com suas traduções muitas vezes equivocadas, nós procuramos imaginar o que existe do outro lado. E a doutrina espírita, quando nós conversamos lá no início do estudo aqui do Livro dos Espíritos, ela faz aquele processo de engenharia reversa. Ele não lê um texto, ele não traz para nós um texto pronto, para dizer para nós o que nós devemos acreditar que existe do outro lado, e nós simplesmente aceitamos isso. Nós construímos o raciocínio. Vieram então os seres do mundo espiritual, esses que nós vimos aqui, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. E em contato com os homens aqui no mundo material, através do recurso da mediunidade, passaram então a trazer essas orientações e descrever para nós qual é essa realidade. Então nós não precisamos fazer as nossas interpretações. Os espíritos vieram trazer os ensinamentos e nós tivemos oportunidade do uso da própria razão de fazer ali um entendimento, uma leitura e até mesmo uma interpretação, por que não? Porque os espíritos trazem as instruções, nós lemos e fazemos ali a interpretação do modo como nós gostamos, do modo como nós entendemos aquele conteúdo. Tanto é assim que nós encontramos divergências dentro da doutrina espírita, em cima de questões que os espíritos trouxeram. Porque, claro, eles trouxeram respostas, trouxeram orientações às questões que foram apresentadas, aos temas que são dos nossos interesses, mas, claro, que não trouxeram de um modo completo. Porque essa completude, podemos dizer assim, bom dia, embaixador, essa completude ela virá exatamente no momento em que nós aprofundarmos o nosso entendimento e depois nos encontrarmos no mundo espiritual para ter um entendimento mais profundo, conforme as experiências forem surgindo para esse espírito, para cada um de nós. Então são esses espíritos que vieram até nós trazer esse entendimento. E ele continua. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e entre todas as épocas. Hoje se generalizam e tornam patentes a todos. Nessa segunda parte, quando se fala sobre o mundo espírita, não é o mundo dos espíritas, o mundo da doutrina espírita. O termo mundo espírita é utilizado no mundo dos espíritos. E aqui nós temos o mundo corpóreo. E essa comunicação que existe entre esses dois mundos, dessas duas dimensões, como nós costumamos dizer, está dentro da ordem natural das coisas. Mas quando Kardec coloca que dessas comunicações se acham vestígios entre todos os povos, nós vamos sempre lembrar que esses mesmos povos também interpretaram essas comunicações como algo sobrenatural. Porque os nossos sentidos percebem aquilo que o mundo físico nos apresenta. Os nossos sentidos existem para que nós possamos interagir e nos desenvolvermos com esse mundo. Então eu vou ouvir, porque a audição vai me dar condições de estabelecer comunicações, de me proteger, de sobreviver e me desenvolver nesse mundo. A visão vai permitir que eu veja por onde eu ando, com quem eu me relaciono, etc, etc. Então nós temos o olfato, o paladar, o tato e mais audição e visão. Bom dia, Fabi. Então são sentidos que nos permitem interagir com o mundo material. Só que quando os espíritos se comunicam, eles fogem daquilo que é natural. Não depende daquilo que eu vejo, não depende daquilo que eu ouço, mas depende de um sentido que vai além dos meus sentidos naturais. Por isso, então, como nós já conversamos, ele é chamado de extrasensorial. Porque ele vai além desses 5 sentidos, e também chamado de sexto sentido. Então nós vamos ouvindo esses termos, essas expressões exatamente no decorrer da história, percebendo que por mais natural que sejam essas comunicações, por mais natural que sejam, por mais naturais que sejam essas comunicações e esse recurso de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós sempre vamos trazer aquela impressão, aquele impacto, aquele deslumbre e até mesmo aquele medo dessa relação entre as duas dimensões. Então, é natural? Sim, é natural. Porque a existência dos espíritos é algo natural para todos nós. Mas os nossos sentidos mais primitivos ainda não nos colocam em contato com esse mundo. Somente de uma forma
que nós vamos chamar de fantástica. E, portanto, toda vez que acontece, nós caímos nesse deslumbre. E aqui, então, os espíritos orientam que isso é natural e nós precisamos nos educar para isso. E, portanto, nós temos ali todos os entendimentos, né, de que forma que esse mecanismo funciona, quem são aqueles indivíduos que se comunicam, qual é o conteúdo que eles trazem, de que forma que eles nos influenciam. E aí nós passamos a entender que isso é natural, da mesma forma que nós vemos que a própria morte também é natural. Só que trazendo o entendimento sobre esse processo de morte, que a doutrina espírita esclarece que é uma transformação, nós passamos a ver a morte por uma nova perspectiva. Sim, ela continua sendo dolorosa, porque ela nos tira do contato direto com os nossos entes queridos, e isso provoca em nós um efeito bastante doloroso. Porém, nós passamos a ter um entendimento novo, porque nós vemos que essa transformação conduz aquele indivíduo que passa pela experiência da morte material para um mundo que é real para nós e não apenas um objeto de fé. Então o mundo espiritual não é assim. Eu acredito que haja o mundo espiritual. E, portanto, se eu parar de acreditar, o mundo espiritual deixa de existir. Então, a doutrina espírita nos estimula na nossa razão, trazendo de uma forma clara, uma forma patente, essa realidade espiritual. E é esse intercâmbio que faz com que esse nosso entendimento se torne natural. Porque enquanto nós vamos ali conversando com os espíritos, isso para nós é absolutamente tranquilo. Mas e para aquelas filosofias, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato? A primeira vez que elas têm esse contato é algo absolutamente marcante nas suas vidas. Eu conversei com um espírito, nunca tive contato com isso. Apareceu um espírito, sonhei com um espírito, então a gente começa a estimular a nossa imaginação. E exatamente baseado nessa imaginação da nossa relação com o mundo espiritual, é que nós temos hoje a mídia trabalhando tanto, no caso dos filmes, dos livros, novelas e séries, que trazem para nós a relação com o mundo espiritual, mas de uma forma absolutamente fantasiosa. E, portanto, vale muito mais a realidade das fantasias, a ficção da fantasia dos filmes que nós acompanhamos, do que a realidade dos contatos. Então nós continuamos tratando de sobrenatural, aquilo que é extraordinário, porque o ordinário é aquilo que está dentro da ordem das coisas, aquilo que é comum na nossa vida. E o que é extraordinário é aquilo que foge daquilo que é comum. Então nós não vemos essa comunicação como algo natural, algo comum. Nós ainda vemos como algo que traz para nós, né, essa visão deslumbrante de uma nova realidade, ou mesmo bastante temerosa também. Mas de qualquer forma a doutrina espírita procura aos poucos então quebrar essa nossa visão, trazendo um entendimento maior, estimulando não mais a nossa fantasia, mas agora estimulando a nossa razão. E a ideia dos milagres, daquilo que era fantasioso, trazido, né, entre os povos antigos, como foi colocado aqui por Kardec, se acham vestígios entre todos os povos. Nós podemos dizer, por exemplo, Maomé, que teve a revelação do anjo Gabriel, ou seja, um anjo veio dos céus e conversou com ele. Nós tivemos Jesus, que nasceu a partir, né, de Maria, que teve contato com o anjo. Nós vamos ver ali profetas no passado que conversavam com deuses. Então não é algo tão natural assim. Porque a comunicação, embora, né, tivessem comunicação com seres comuns, com espíritos comuns, o que mais marcou foi exatamente o contato com aquilo que era divino. Então nós estamos ainda trabalhando esse nosso entendimento para ver essa relação com o mundo espiritual de um modo natural. Vai demorar? Vai, porque nós não falamos de nós que somos aqui estudantes da doutrina espírita. Nós falamos de seres que vivem aqui no nosso planeta, com mais de 8 bilhões de pessoas, que nunca tiveram contato, nem imaginam, fazem ali, né, os seus rituais para afastar esses seres que vêm conversar com eles. Então existe ainda um processo longo para se fazer, para se tornar natural essa relação. Mas nós que temos oportunidade, vemos agora com mais naturalidade, que se encontra na ordem natural das coisas, essa relação. E, portanto, aquilo que chega do mundo espiritual nos ajuda no melhor entendimento dessa realidade. Avançando aqui. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade,
tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E aqui já é uma frase já de peso, né? Já é aqui um parágrafo de peso, porque anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Então chegou aquele momento em que as portas do mundo espiritual se abrem e os espíritos começam então a estabelecer um contato de maior proximidade com a humanidade, exatamente mostrando para nós que dentro da linha histórica nós tivemos uma fase em que os homens valorizavam apenas aquilo que dizia respeito à humanidade. Era o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Depois nós passamos para o teocentrismo, uma fase aqui no nosso mundo ocidental em que Deus era o centro de tudo. E trouxe para nós ali efeitos positivos e efeitos negativos também. Porque tendo Deus como centro de tudo, da forma como se vivia, todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a cultura, toda a arte, toda a ciência foi simplesmente quase que apagada. Porque não se podia falar nada do mundo material ou nada da relação com o homem, mas se falava apenas de Deus. Era o teocentrismo. Depois nós voltamos, passamos então a esse período de novamente o homem se tornar o centro de tudo. Mais uma vez o antropocentrismo. E aí chegou esse tempo em que essas portas se abriram, esse contato se estabeleceu e a gente cria aqui um neologismo, uma palavra nova, para explicar agora o espiritocentrismo, em que nós passamos a ter um entendimento da nossa natureza espiritual, exatamente porque a nossa relação com o mundo espiritual deixa de ser apenas um objeto de fé, ou apenas algo estimulado na nossa fantasia, mas nós passamos a ver uma realidade. Por isso então coloca para nós: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Então agora o espírito no centro de tudo. E o espírito no centro de tudo, não importa se ele está encarnado ou desencarnado, o que vale é a nossa natureza espiritual. E naturalmente nós vamos nos aproximar de Deus, mas agora passamos a valorizar exatamente a nossa essência, que nós não somos seres materiais no mundo material, que tudo se apaga. E aquilo que vai além da matéria é algo que foi criado pelas nossas fantasias, pela nossa imaginação. Mas nós nos vemos como seres imortais. E depois coloca que, sendo eles os ministros de Deus e agentes de sua vontade, vemos ali então que esses seres que se aproximam, além daqueles que tratam de uma relação comum com os homens, familiares, amigos, inimigos, chegam aqueles que são os instrutores. Chegam aqueles que são os sábios, que trazem por missão instruir e esclarecer os homens. E sendo ministros de Deus e agentes de sua vontade, para fazer valer esses tempos marcados pela providência, começam então a anunciar uma nova era para a regeneração da humanidade. E o que é regenerar? Significa exatamente fazer com que haja evolução, fazer com que haja essa transformação para o crescimento intelectual, moral, de um modo geral, o crescimento do próprio espírito. Por isso, então, nós estamos agora nesse mundo de regeneração. Como é possível, né, nessa introdução ao mundo de regeneração? E como isso é possível sem que nós tenhamos o entendimento mais básico de tudo, de que nós somos imortais? E essa nossa imortalidade não é apenas dizer que o espírito vive para sempre, porque isso nós vamos encontrar em várias religiões. Porque, por princípio, elas são então espiritualistas. Exatamente porque acreditam que exista alguma coisa além da matéria. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que o espírito sim é imortal. Mas essa imortalidade vai colocá-lo em determinadas posições de um sofrimento eterno ou de uma contemplação eterna. E naquele período, aquele meio termo, em que ele vai ainda passar por julgamentos, por transformações, de qualquer forma vai definir o seu destino, feliz ou infeliz. Então essa simplicidade nesse entendimento sobre a nossa natureza espiritual faz que nós tenhamos uma grande dificuldade para entender esse processo de transformação.
Então, quando esses espíritos vieram nos instruir, e continuam nos instruindo, e continuarão também nos instruindo, falarão que sim, nós somos imortais, mas vamos entender o mecanismo que será vivenciado durante essa nossa imortalidade. Daí então a gente vai entender o crescimento moral, as experiências que nós vamos vivenciar, por exemplo, através do nascimento e da morte, ou seja, a reencarnação. Vai falar para nós sobre a lei que rege esse nosso processo evolutivo. Vai falar sobre causa e efeito, vai falar sobre a forma como nós influenciamos, as relações que existem entre todos nós, relações de afeto, relações de desafetos, sempre para nos encaminharem para aquele nosso destino, que é exatamente uma aproximação maior de Deus. Então não é simplesmente dentro dessa simplicidade. Se o indivíduo teve uma vida boa, quando ele vai para o mundo espiritual, o seu destino está traçado. Então, passando a ter esse entendimento, nós também compreendemos que esse processo de regeneração da humanidade é um processo longo, mas que depende da nossa contribuição. E quanto mais compreendido se torna esse processo, mais efetiva se torna também a nossa participação. Kardec diz assim no final dessa primeira parte, né? Este livro é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para esclarecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nós já falamos desses sistemas, né? Que são formas que nós entendemos de explicar algumas coisas dentro de nossa perspectiva. Aqui, então, essa filosofia é uma filosofia racional, porque nos ajuda e nos estimula a ter um entendimento analisando as suas causas, efeitos, os seus fatos de um modo geral. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. E essa frase é bastante interessante, essa oração é bastante interessante porque diz que essa doutrina contém a expressão do pensamento deles, mostra que aquele termo que nós utilizamos, kardecismo, se torna absolutamente inválido. Porque Kardec diz que tudo aquilo que chega num livro como esse vem como consequência dos ensinamentos trazidos por esses espíritos. E também na sua forma, na forma como se organiza, que não tenha sido examinado por eles examinado. Então não havia nada de pensamento humano. E Kardec coloca, da sua contribuição, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então Kardec teve o papel de materializar esses ensinamentos e organizar. E eu comentei com vocês, né, sobre aquela minha experiência de me comunicar com grupos mediúnicos apresentando a mesma questão, e daquelas respostas vieram de formas diferentes. E eu tive que juntar 3 respostas dos espíritos para um único tema, cada espírito falando de um jeito diferente. O trabalho que eu tive que fazer foi, bom, vamos então juntar tudo isso numa resposta só. E se eu levei tempo para poder organizar isso numa única resposta, imagina Kardec na sua época de 512 questões. E depois para 1019 questões. Então o seu papel foi esse, organizar essa distribuição metódica. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, inclusive até mesmo essa metodologia que Kardec utilizou, ela foi pensada para nos ajudar a construir um raciocínio. Hoje nós vemos isso, por exemplo, né, na vida acadêmica, quando nós encontramos, né, as crianças que começam no período de alfabetização. Então nós temos ali os pedagogos que fazem um estudo sobre os melhores métodos, os mais eficientes para que as crianças aprendam. Então de que forma que elas vão aprender a ler e escrever, de que modo que elas vão aprender a se socializar, a construir raciocínio, para depois em cada ano que elas vão avançando, vão agregando novos conhecimentos sendo construídos em cima das bases daquilo que foi construído nos anos anteriores.
Então uma criança hoje no ensino médio, que aprende ali equações complexas, teorias mais profundas, tudo isso nada mais é do que um desenvolvimento daquilo que ele aprendeu anteriormente. Kardec, então, quando ele coloca só a ordem e a distribuição metódica das matérias, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então ele teve que organizar por onde eu começo para falar sobre tudo aquilo que eles trouxeram. E aí então a gente vai analisar daqui a pouquinho aqui sobre toda a estrutura que esse livro compõe e os demais também. Então Kardec foi muito sábio dentro do seu conhecimento como pedagogo que ele era, além da própria participação das instruções dos espíritos para construir esse raciocínio. Não dá para a gente trazer de trás para frente a coisa. É preciso entendermos por onde começar. E Kardec fala exatamente sobre o entendimento geral, aquilo que é o ponto comum de todas as pessoas na relação com o mundo espiritual, que é exatamente se perguntar o que é Deus. Para depois ele falar dos detalhes da vida comum. Onde surgiu tudo? Como começou o universo? Deus existe ou não existe? Para depois então trazer ali aquilo que diz respeito, né, ao nosso mundo comum. Mas ele então elegeu exatamente esse tema mais filosófico, mais abrangente, para iniciar a construção das bases daquilo que nós vamos conversar. Ele colocou também notas e formas de algumas partes da redação. Então ele foi ali, o papel dele foi realmente de um grande organizador, para trabalhar com tudo aquilo que foi trazido pelos Espíritos. E ele segue. No número dos espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diferentes na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e sabedoria. E aí então a gente vai lembrar, quando nós estudamos aqui na nossa sala o Evangelho segundo o Espiritismo, e em cada capítulo nós temos, né, as instruções dos Espíritos, que eram mensagens que Kardec tinha recebido durante os trabalhos lá na sociedade, ou então recebendo comunicações de outros grupos mediúnicos de temas importantes, de valores morais. Ele então achava válido pegar então essas instruções relacionadas com cada capítulo que ele construiu e incluir essas mensagens para trazer uma ilustração. E cada mensagem então era assinada por um espírito na maioria das vezes. E aí então quando nós estudamos, qual foi o nosso trabalho? Vamos então, antes de estudar o conteúdo desses espíritos, vamos conhecer esse espírito. E aí então íamos atrás da biografia de cada um deles. Esse espírito fala de tal coisa, mas quem é ele? Qual é exatamente ali, entre aspas, né, a sua competência para falar sobre esse assunto? E aí então nós víamos que a própria história, e não pegávamos apenas biografias publicadas dentro do meio espírita. Porque é claro, né, se nós estamos publicando uma obra que traz um indivíduo que assina aquele documento e nós vamos escrever a sua biografia, é claro que nós vamos exaltar os seus valores. Mas nós pegávamos textos históricos, textos escritos por outras doutrinas, já que muitos deles eram adeptos dessas doutrinas, como por exemplo no catolicismo, que é uma religião milenária, e muitos desses viveram essa condição de religiosos ou estando vinculados a essa religião. E aí, estudando um pouco dessa história, nós vimos assim no final, realmente ele tem moral para falar isso. Porque ele viveu aqui no nosso mundo, ele viveu as suas experiências, demonstrou de fato tudo aquilo que dizia respeito àquilo que ele falava. Então ele falava com conhecimento de causa. E não simplesmente falava bonito porque era um poeta. Porque para nós, por exemplo, falar sobre o amor. Vamos escrever um texto sobre o amor. Todo mundo escreve aquilo que existe de mais belo, utilizando até versos de poesia, versos de música, mas nós vivemos aquilo. A pureza daquilo que nós apresentamos faz parte do nosso modo de viver? Não. Nós só falamos bonito e escrevemos bonito. Mas esses espíritos não. Eles viveram aquilo, muitas vezes até com imenso sacrifício. Portanto, quando se fala para nós aqui que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria,
Esses eram esses espíritos superiores que fizeram parte da construção dessa base da doutrina espírita, que são essas respostas, essas questões que foram então respondidas por esses espíritos. Mas ele segue. Então esses eram os conhecidos. Por exemplo, né, hoje nós temos, pegar um espírito como Madre Teresa, pegar um espírito como Chico, pegar um espírito como João Paulo II, pegar um espírito como Gandhi, são espíritos contemporâneos de nossa época que marcaram os seus nomes na história. E quando eles falam sobre amor, quando eles falam sobre caridade, quando eles falam sobre luta pelos direitos humanos e tudo mais, nós vimos isso, está noticiado nos fatos, nos jornais, na mídia, as suas obras estão relacionadas. E no caso da época de Kardec, eram espíritos contemporâneos dele. Então, quando falava, por exemplo, o espírito de São Luís, quem é isso? Quem era São Luís? Para nós, muitas vezes, não tem tanto valor, porque ele é importante naquela época, dentro da monarquia francesa. Luís IX, se eu não me engano o nome dele, o nome real dele, né? Que foi um monarca muito justo, e essa mesma justiça com que ele viveu aqui no mundo foi exatamente a mesma sabedoria que ele demonstrava nas suas respostas. Então eram, a maioria, personagens daquela época, que para podermos entender exatamente o seu valor, vale para nós também abrirmos ali um parêntese no nosso estudo e procurarmos conhecer essas personalidades. Por que ele é tão valoroso assim para trazer esse ensinamento? Vamos ali buscar na história. Fénelon, por exemplo, é uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Fui ouvir falar quando comecei a estudar a doutrina espírita. E aí então, mas quem é Fénelon? Vamos procurar o nome dele. Mostrava exatamente ali o conhecimento filosófico, teológico que ele tinha, porque ele era religioso, vinculado à Igreja Católica. E outros que se tornaram santos, por exemplo. E não essa santidade que hoje é demonstrada pelos milagres, né? Já que a Igreja, por exemplo, para poder canonizar uma pessoa, primeiro ela beatifica quando ela faz o milagre, depois ela é canonizada quando se juntam 3 milagres. Mas para nós não importa se ele é um santo, se é uma santa, pelo fato de ter sido canonizado. Vamos conhecer a sua história. E aí então nós veremos que nessa história ele realmente viveu com dignidade, com superioridade, e aí no plano espiritual essa santidade se revela pelas suas conquistas, e não apenas por um título humano que é dado, um título de uma instituição. Esses eram os conhecidos. Só que outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde. Então muitos anônimos também participaram, que depois ali construíram, procuraram escrever um pouco da sua biografia. Por exemplo, o espírito Cáritas, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem foi Cáritas? E aí então, pesquisando, conseguiram construir um pouco da biografia. Mas não foi alguém marcado na história, como essas outras personagens. Mas o valor das suas comunicações, pois é, o embaixador, a Cáritas nós conhecemos pela prece. Mas quem foi Cáritas? Onde viveu? Qual foi a sua experiência de vida? Não tanto como um rei, por exemplo, não tanto como um filósofo que deixou sua marca na história, mas não importa se foi marcado na história ou não, o que importa é o ensinamento que é trazido para nós. Então, pelos nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, aquilo que esses espíritos que são considerados para nós hoje são anônimos, os seus ensinamentos estão de acordo com aqueles que aquelas personalidades que nós reconhecemos pela virtude sob sabedoria, ou seja, pela superioridade. Então, como eles estão de acordo, significa que trazem o mesmo grau de conhecimento. Porque quando nós falamos em história, é algo muito interessante da gente perceber que a história ela é escrita de uma forma muito parcial. Só para vocês terem uma ideia,
aquilo que nós conhecemos dessas personalidades que participaram da construção do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, eram personalidades daquela época, ou de épocas um pouco mais antigas, mas do mundo ocidental. Será que não existia ninguém na China, na Mongólia, no Japão, na África, que não tinha sabedoria? Então a gente percebe que essa questão cultural, em que a história vai registrando esses nomes, é uma questão muito humana. Só um instantinho, pessoal. Então, continuando. Então, esses registros históricos são registros muito humanos, que dependem de cada cultura, depende do valor de cada cultura, de cada comunidade, de cada civilização. Mas nós tivemos sábios espalhados por toda a humanidade. Buda, por exemplo, Maomé, por exemplo, Zoroastro, por exemplo, são nomes que marcaram outras culturas que não fizeram parte da nossa história ocidental. Mas nem por isso deixaram de ter sabedoria. E mesmo esses marcaram seus nomes na história. Mas e aqueles que não marcaram? Mas nem por isso, porque na verdade a sua trajetória não dizia respeito a marcar história, mas trazer modelos de virtudes, trazer atitudes que transformavam. Mas mesmo assim, então, eles compuseram esse grupo, mesmo sendo desconhecidos para nós. Mas eles eram desconhecidos pelos nossos registros, mas não eram desconhecidos pelo mundo espiritual, que reconheciam suas conquistas, que reconheciam suas virtudes e sabedoria. E aqui então, essa parte que Kardec recebe as instruções. Eis em que termo nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever esse livro. Então, só o fato de Kardec mencionar que muitos médiuns receberam essas instruções, o trabalho dele então foi ter que organizar tudo isso para que fosse publicado. Então ele recebeu a seguinte instrução, e é interessante quando a gente lê esse trecho, a gente vê o peso que é atribuído e a grandeza desse trabalho de Kardec. Então disseram assim para ele: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Então, vemos aqui a forma como tudo isso foi construído. Um outro ponto importante aqui também que é trazido para nós. Um edifício que se eleva e que um dia há de reunir as bases, na verdade, Nele pusemos as bases de um edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então, na verdade, os espíritos não pretendem aqui apagar tudo aquilo que os homens construíram em termos de cultura, em termos de crenças, mas alinhar essas crenças nos mesmos princípios, sentimento de amor e caridade. Então as religiões não deixarão de existir, mas elas vão naturalmente transformando suas bases morais, que inevitavelmente vão acabar também influenciando as suas práticas, os seus rituais, as suas tradições, mas para todos viverem da mesma forma, amor e caridade. Portanto, veremos no futuro, como assim também já acontece no plano espiritual, vermos, por exemplo, um espírito vestido com traje muçulmano, o outro com traje hindu, o outro com traje católico, que são 3 marcas, e vamos colocar mais uma, um outro, por exemplo, com uma tradição africana, com todos os seus paramentos, com todos os seus adereços, esses 4 espíritos de 4 culturas diferentes, falando todos de amor e de caridade. Então nós veremos que a proposta não é assim, vamos derrubar todas as paredes e fazer todos acreditarem na mesma coisa. Não é possível, porque nós estamos num processo evolutivo em que cada um tem o seu tempo. E esse tempo deve ser respeitado para que nós construamos essa fé que hoje nós estamos abraçando. Mas de um modo, na sua base moral, todos nós aprenderemos a amar.
e aprenderemos a viver a caridade, especialmente a caridade da tolerância, a caridade da compreensão, a caridade da fraternidade. Então é isso que os Espíritos trazem para nós, essa base moral, e depois a parte cultural, a parte intelectual, caberá a nós fazermos tudo isso. E nós naturalmente vamos moldando esse nosso entendimento, a forma como nós nos aproximamos de Deus. Mas a base moral, essa sim está sendo construída. E é por isso que Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta exatamente sobre isso. Ele traz para nós assim, nós não falaremos aqui sobre datas, não falaremos sobre regiões, nós falaremos sobre os valores, os ensinamentos de Jesus. Porque isso ninguém pode contestar. Quando Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo, qualquer religião do mundo vai concordar com isso. Não dá para dizer, não, aquela religião diz que eu não posso amar meu próximo, eu tenho que odiar meu próximo. Porque aí ela deixa de ser o que ela é no seu papel de elevar o espírito. Então, da mesma forma que lá Kardec trabalhou essa parte moral, essa parte dos valores, assim é o papel da própria doutrina espírita, respeitando cada crença. Tanto que nós veremos, já falamos sobre isso, e falaremos em breve, que Kardec tinha na sociedade parisiense pessoas de várias religiões. Ele tinha um judeu que era médium, ele tinha um muçulmano que era médium, porque como ele dizia, o papel dele não é transformar, olha, para de acreditar nisso que isso não serve, só serve aquilo que eu quero. O papel do Espiritismo é dizer, você é um espírito imortal. Então viva com amor e caridade para que você possa se aproximar com Deus. O caminho que você vai tomar é um problema seu. A escolha é sua. Mas percorra esse caminho com dignidade, com elevação de pensamentos. Então é isso que a doutrina espírita propõe. A base moral, a forma como você vai viver essa base moral dentro de suas crenças, de sua cultura, é uma escolha sua. E os Espíritos continuam dizendo, estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já é um de nós te revelou. Então já vai mostrando aqui um pouco do dia a dia de Kardec, né? Quando ele então se reunia na sociedade ou então nas reuniões particulares e ele precisava de uma orientação, então ele convidava um médium da sua relação e fazia ali uma solicitação. Na hora vinha ali um dos instrutores para poder tirar aquela dúvida dele, ajudar ele a resolver aquela questão. Porque realmente eles disseram, estaremos contigo. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Agora aqui me fala, né? O que nós não daríamos para saber o que os Espíritos disseram para Kardec e que nós não ficamos sabendo? Exatamente porque ele tinha que saber tudo isso. Por isso muitas comunicações chegaram e ele não publicou. Ele simplesmente guardou para si mesmo. Porque essas comunicações não deviam ser publicadas ainda. E de repente ele nem publicou. Porque o que estava sendo construído era uma base de algo absolutamente novo. E não se começa uma construção de cima para baixo. Então não era o momento ainda de nós termos esse entendimento. Por isso que ele foi construindo, né? Foi publicando os livros, construindo a ideia, publicando a revista espírita, trazendo temas de tempos em tempos, para que nós vamos então assimilando gradualmente esse entendimento. E continuam. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais, que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago, ou bagaço, né, se preferirem. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então o simbolismo para nós, para sempre lembrarmos essa nossa relação com o mundo material
mas buscando a nossa verdadeira essência. André colocou, será que não estavam nos rascunhos que foram publicados em obras póstumas? O que a gente vai lembrar, Andréa, é que até mesmo, né, a Amélie, que era a esposa dele, e mais outros colaboradores que ajudaram nessa publicação, eles também tinham instruções daquilo que podia ou não podia ser publicado. Então aquilo que veio, só para a gente lembrar, muito do que Kardec colocou, ou que foi publicado nas obras póstumas, era um diário pessoal dele sobre a forma como ele estava trabalhando com a doutrina. Mas as revelações mesmo, o que será que não veio? A gente não sabe. De repente, quando eles organizaram esse livro Obras Póstumas, eles selecionaram e falavam assim, olha, isso aqui não pode ser publicado. Isso pode, isso aqui é da história dele, isso aqui é legal. Poxa, mas ele relata isso. Não, as pessoas não precisam saber dessa coisa. Então dá para imaginar caixas e mais caixas, né? Calhamaços de anotações que Kardec tinha, de psicografias, de anotações pessoais, e o trabalho que eles tiveram para organizar tudo isso e construir esse livro Obras Póstumas. Porque além da própria memória de Kardec, que deveria ser preservada, portanto nem tudo era publicado, correspondências com outras pessoas, com outros grupos, revelações que os espíritos traziam para eles. Pois é, né? Então, naquelas luzes de vela, né, que faz aquele esforço todo, ficar escrevendo no escuro e coisa e tal, ainda tem que ganhar vida, né? Ainda tem que botar comida na mesa, como se não bastasse tudo aquilo que ele tinha que fazer. Então essas revelações a gente nunca vai saber. Talvez hoje nós tenhamos superado em muito, a partir das novas publicações, desses livros que nós temos hoje, né, aquilo que Kardec na época não podia revelar. Ou mesmo podemos dizer que naquela época Kardec recebeu orientações que nós só poderemos poderemos ter contato daqui a 200 anos. Vai se saber. Então essa orientação, quando foi colocado, né, para tomar cuidado com o conhecimento, porque os espíritos eram assim, olha, para você fazer tal coisa, porque Kardec tinha que estar muito ligado com aquilo que os espíritos estavam trazendo de informação. Porque do contrário, ele simplesmente repetiria, Kardec não teria o entendimento. Então assim, olha, para você entender tal coisa, eu vou te contar uma coisa agora que você não pode dizer para ninguém. A coisa funciona assim, 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 para chegar nesse objetivo. Aí Kardec então construía esse raciocínio sem fazer a revelação daquela informação. Tudo isso é especulação nossa, mas dá para ter um entendimento de como as coisas evoluíram. Assim como o Chico, imaginemos o Chico, o Divaldo, o que os espíritos já não disseram para eles que eles não podem dizer para nós? Porque do contrário, lembrando que quando nós falamos em nós falamos de qualquer pessoa, em qualquer grau de conhecimento que está tendo contato com a doutrina espírita. Dependendo da orientação que chega, isso pode provocar, na verdade, uma desconstrução daquilo tudo que está sendo desenvolvido. Pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Mas para aquele que é o instrumento de trabalho para a construção dessas orientações, para ele essa informação era importante para que ele entendesse detalhes daquilo que estava sendo apresentado. Angelina colocou, né, Deus está sintonizado a nós o tempo todo, mas somos nós que precisamos corresponder com essa sintonia. Então é uma questão assim, de tempo, de nós nos elevarmos gradualmente. Diz aqui os espíritos, não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Ainda temos um longo caminho pela frente, né? O tempo dos espíritos é diferente do nosso. Então ainda temos, pelas dificuldades que nós, humanidade, enfrentamos, né, mostra que nós temos ainda uma longa jornada para destruir as barreiras que nós construímos, para depois recomeçar a construção de algo novo. O Fabi colocou, né, Kardec era um espírito muito lúcido, não? Essa obediência, essa disciplina, essa lucidez e coragem, né, admiro demais.
Eu aqui pensando, né, vocês também poderiam dizer o que eu deveria fazer ou não, né, e ele somente preocupado com a questão do espiritismo e não interesses pessoais, né, admiro muito esse espírito, sim. Então quer dizer assim, aquele espírito que já veio com uma programação pronta já, né. Para a gente finalizar, a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes, inclusive dentro do espiritismo. Pessoas, né, que trazem as suas opiniões, a sua pseudo-sabedoria, querendo ali trazer a sua interpretação daquilo que os espíritos trouxeram. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Quando fala sobre o grande princípio de Jesus, ele fala sobre aquilo que Jesus trouxe. E isso influencia, inclusive, outras filosofias que trazem outros considerados profetas, mas os ensinamentos são os mesmos. Eles deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para que todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. E aqui eu já tiro talvez, e já ouso colocar com certeza, Kardec percebeu somente no futuro o efeito da doutrina espírita e não no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um grau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E aqui, assinado então, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Então, nomes valiosos para a época, nomes ainda marcados aqui na nossa atualidade, mas, né, tantos outros ainda que assinaram, né, assinaram as bases dessa construção. André colocou realmente ele estava pronto. Paulo também aqui, tantos outros, né? Então, só para lembrarmos, né, que estudos foram feitos, né, lembrando que Emmanuel e Joana de Ângeles também participaram, né, da construção da doutrina espírita, não apenas porque a gente acha que aquilo que a doutrina espírita vivenciou em termos de construção foi através das mensagens. Mas e o trabalho nos bastidores? Esse é um trabalho muito difícil de dar sustentação, de dar orientação, então muitos espíritos participaram sem necessariamente trazerem assinaturas e mensagens. André colocou, né, realmente ele estava pronto, era um espírito superior, porque se eu recebesse algo assim já ia dizer, desculpe, mas não vai dar, está muito difícil. Mas todos nós, né, André? Então Kardec também teve ali a sua dificuldade. E quando uma missão dessa surge, ela não é uma missão depositada apenas nas costas de um homem. É uma missão coletiva, que tem aqueles que são encarnados, tem aqueles que são desencarnados, que ajudam nesse processo todo. Então aquele que se torna o representante desse grupo, certamente traz ali apresenta um espírito de liderança. E essa liderança não é a liderança humana, mas é a liderança moral e intelectual. E há aqueles que juntos
se encontram ali orientando e dando apoio para o desenvolvimento desse trabalho. Então foi um trabalho muito grande, que nós nem fazemos ideia do tamanho. Assim como o trabalho do Chico. Nós vemos o Chico Xavier, vemos todos aqueles trabalhadores, amigos, médiuns que estavam sempre em volta dele, e a quantidade de espíritos que devem ter participado com ele. Sem necessariamente assinar mensagem, mas estando ali dando apoio, proteção, estímulo. Então é um trabalho muito grande e, portanto, também uma equipe muito grande. Sim, Cleusa, tem texto de Emmanuel, lá no Evangelho de Joana também. Joana assina como espírito amigo, né? Então temos ali vários outros espíritos, né? Mas quem era Joana e quem era Emmanuel naquela época? Hoje nós conhecemos, mas naquela época eles não eram conhecidos. André colocou assim, até hoje para muitos de nós é difícil ser espírita, né? Preciso muita perseverança, disciplina e fé. Paciência, né? Tá certo. A paciência, né, André? Que é a mensagem de Emmanuel. Então é isso, meus amigos. Vamos lá. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluímos então... Não, de Joana, né? Desculpem. Então aqui finalizamos os prolegômenos. E nós veremos então no nosso próximo encontro a estrutura. Tá? Inclusive um estudo muito profundo feito pelo Cosme Massi, né? Então ele tem divulgado isso. E vários grupos espíritas têm seguido, né, esse mesmo raciocínio dele, e nós também seguiremos, claro, porque foi muito bem elaborado. Faremos uma análise rápida, né, sobre a forma como esse livro foi construído, e depois, então, partiremos para o seu conteúdo. Tá bom? Então,